Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um webinar da Enoreg RJ, Escola dos Notários e Registradores do Rio de Janeiro. Eu sou Alexis Mendonça Cavicchini, oficial do 4º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e diretor da Enoreg RJ, Escola dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. E hoje tenho aqui a honra e o prazer de receber a doutora Flávia Rio. A doutora Flávia Rio, ela está aqui por conta de diversos pedidos de vários colegas. Enfim, então realmente é uma pessoa assim que eu tenho a honra de entrevistar no dia de hoje e, enfim, e desde já agradeço aqui a presença da Flávia Rio, que é oficial de RCPN e Interdições de Tutelas aqui do 1º Distrito da bela cidade de Saquarema, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, pois bem, antes de começar propriamente o nosso webinar, eu venho lembrar a todos que estão nos assistindo para curtir a nossa página Enoreg no Facebook, para seguir a nossa página no Instagram e também para se inscrever no nosso canal no YouTube. Para se inscrever no canal do YouTube, basta você clicar embaixo, onde é que tem um sininho, e, enfim, colocar para receber as notificações do canal. Você vai ficar sabendo deste evento e de todos os outros eventos que vão ao ar gratuitamente, ao vivo, pelo YouTube da Enoreg. Aproveito, aliás, para falar muito rapidamente a respeito de números do canal, qual tenho o prazer e a satisfação de anunciar que passamos de 10 mil inscritos no canal. Nós passamos também de mais de 100 vídeos no canal. Esse vídeo de hoje é o vídeo de número 103, todos eles totalmente gratuitos, acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e, enfim, diretamente do canal, sem precisar de nenhum tipo de senha, nada. E, além disso, passamos de 2.300.000 visualizações dos vídeos no canal da Enoreg RJ. Claro, todos os vídeos somados chegaram a esse número, mas é um número, mais de 2.300.000 visualizações, é um número realmente impressionante. E lembrando ainda a todos que nós estamos agora às 3h15, agora do dia 14 de julho de 2021, e, enfim, quem está nos assistindo tem até às 3 horas da tarde, 15 minutos do dia 15 de julho de 2021, ou seja, 24 horas exatamente a contar de agora, para, querendo, tirar um print de uma tela que você tenha compartilhado o evento de hoje em uma rede social, pode ser Facebook, no Instagram, no YouTube, enfim. Quer dizer, no YouTube já está no YouTube, não tem como, mas, enfim, compartilhar o nosso YouTube aqui no Instagram, ou então compartilhar no Facebook, compartilhar no Twitter, enfim, onde você, na rede social que você quiser compartilhar, você compartilha em modo público, se estiver na rede social que você compartilhou, tira um print e manda para o e-mail da Mariana, mariana.marins@anoregrj.com.br. A Mariana vai estar colocando aqui no nosso chat o e-mail dela e colocando no YouTube também. Enfim, você manda um e-mail aí para a Mariana com esse print da tela que você compartilhou o evento na rede social e você vai receber um certificado de 2 horas aula aqui do curso Visto, que serve, claro, para horas aula de faculdade, serve também para incrementar no currículo, etc. Então, você mande o e-mail e receberá também via e-mail, totalmente gratuito, esse certificado, lembrando que você tem 24 horas a contar de 1 minuto atrás. Enfim, então, sem mais delongas, apresento, como dito, a doutora Flávia Pereira Rio. Doutora Flávia, muito boa tarde e bem-vinda aqui. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Alexis, eu já falei que já lhe pedi no cafezinho antes, né? Mas lhe perdoei aí pelo doutora só pela introdução, porque estamos todos aqui, pelo menos eu me considero em casa, né? Claro. Alexis.
Então, queria, antes de mais nada, agradecer o convite. Queria agradecer, eu brincava antes com você, né? Que quem tem amigos não morre pagão, nunca está sozinho. Então, devo a essa querida, né, e honrosa amizade de tantos colegas que lembram do meu nome. Enfim, e que só isso pode ser a justificativa que credenciou eu estar aqui na tarde de hoje. Então, me sinto em casa aqui na Enoreg. Todos os nossos colegas que acompanham, não vou, enfim, também me alongar, mas eu também não posso deixar de registrar que eu percebo um movimento crescente da Enoreg aqui do Rio, no sentido de capacitar os nossos colegas, né? Porque a ideia dessa nossa conversa de hoje à tarde, que a gente costurou, né, Alex, foi um pouco passar limpo, porque a gente está num turbilhão, né, de tantas alterações legislativas nos últimos anos e crescendo, né, num ritmo lancinante. Então, cada vez há uma profusão maior de alterações legislativas que trazem impactos para as nossas atividades. A sociedade mudou. Então, a ideia é a gente fazer um balanço geral dentro do segmento que eu tenho maior experiência. Então, eu percebo esse movimento da Enoreg no sentido das diferentes atividades trazer o que está na ordem do dia e, de alguma forma, também permitir que os colegas de outras atribuições se conheçam, né? Conheçam as atribuições reciprocamente, então a gente se entenda melhor, coopere mais enquanto mesma categoria. E eu acho também que é importante dar a conhecer para os operadores do direito em geral, então advogados, juízes, promotores, advogados públicos que venham acompanhar, né, os cursos da Enoreg. Então fica aqui o meu convite de público para que acompanhe, porque é muito importante também que as demais categorias, as demais profissões dentro do sistema de justiça também conheçam, né, a nossa sistemática de trabalho. Isso eu acho que é cada vez mais importante. Então, eu queria parabenizá-lo por esse trabalho. Vejo essa dedicação da Enoreg de abordar todas as diferentes dimensões da nossa atividade, com uma atividade tão plural e tão complexa. Então, fica aí o registro dos meus parabéns e um convite para que a gente dissemine, né, essa boa nova, dessa curva crescente, ascendente de atividades da Enoreg. Fico muito lisonjeada com esse convite. Eu aproveito para lembrar a todos, vou iniciar aqui como de tradicional, com as perguntas aqui do entrevistador, e só que de qualquer forma, quem está nos assistindo, de qualquer forma que estiver nos assistindo aqui via Zoom, via YouTube, enfim, pode mandar perguntas para a doutora Flávia Hill, não precisa esperar aqui as perguntas do entrevistador. Se por um acaso as perguntas forem respondidas no meio, já forem as mesmas perguntas, não tem problema, a gente fala, olha, acabou que já foi respondido, mas enfim, a gente quer a interação aqui de vocês, não precisa aguardar aqui para enviar depois, você já vai, enquanto que eu já vou aqui fazendo as perguntas, já pode ir mandando, fique bastante à vontade, a gente até prefere que já vá mandando, até para a gente saber se são muitas perguntas, são poucas, para ver o tempo que a gente tem para responder cada uma. Então, quem tiver perguntas, já vá, por favor, enviando. As perguntas aqui podem ser no chat do Zoom, no YouTube, até por e-mail para a Mariana. Enfim, a gente recebe as perguntas, não tem problema nenhum. E aproveito também para lembrar que a gente tenta, sempre quando nós temos um webinar, já ter outro marcado, e dessa vez não é diferente. Então, eu aproveito aí para anunciar que no dia 11 de agosto deste ano, né, também às 14 horas, também uma quarta-feira, digo, também às 15 horas, também quarta-feira, no dia 11 de agosto, nós vamos ter aqui receber o doutor Ricardo Dipp, desembargador Ricardo Dipp, lá de São Paulo, e ele vai falar sobre a aplicação dos princípios na atividade notarial e registral. Então, assim, o doutor Ricardo Dipp não tem, dispensa apresentações, pessoa, Nossa, enfim, que sabe fã. demais a respeito da atividade. Enfim, todo mundo que estuda atividade tem que conhecer os escritos, muitos escritos do doutor Ricardo Dipp, que tem uma atuação assim, incansável na atividade, um jurista com quilate imenso, e junto
para também não ficar sozinho com o doutor Ricardo, porque a responsabilidade é muita. Então, para carregar um pouco assim o fardo da responsabilidade, eu convoquei também o doutor Carlos Firmo, que é o nosso tabelião aqui, o 17º Ofício de Notas do Rio de Janeiro e vice-presidente da Anoreg RJ, o grande doutor Carlos Firmo, que tem a honra também que também vai ter a honra junto comigo de participar. Agradeço ao doutor Carlos também por ter aceitado o convite, de participar do webinar, então, de 11 de agosto. Para se inscrever no webinar do Dr. Ricardo Dipp, é muito simples, é a mesma coisa, só ir nas redes sociais da Enoreg, e agora mesmo, logo antes aqui do webinar, a gente já postou lá, só clicar no link, colocar nome e e-mail, e pronto, você está inscrito gratuitamente no webinar. Pois bem, então, sem maiores delongas, doutora Flávia, posso começar aqui com a bateria de perguntas? Com certeza, apostos. Lembrando a todos os comentários, perguntas, enfim. Já vi que tem aqui. Já tem, Eu já vi pipocar. Mas podem mandar. Quem mandou, eu não sei nem quem mandou ainda, mas eu já agradeço a quem mandou por ter inaugurado. E podem ficar à vontade, você mesmo que mandou, pode mandar mais, e outras pessoas também podem mandar, podem ficar à vontade. Pois bem, então, eu sempre gosto de começar uma pergunta mais geral, né? Como a gente pode conceituar a desjudicialização? Bom, Alexis, eu acho que esse pontapé inicial é importante. Por quê? Porque a nossa temática que a gente escolheu para essa conversa foi o quê? Foi o impacto das novas relações familiares na atividade registral. E a gente vê uma relação umbilical entre essa nova dinâmica, tanto que a gente, na minha época, não vou botar na nossa, não, porque eu não quero comprometer ninguém com a minha faixa etária, mas, enfim, na minha época, a gente falava direito de família, né? E hoje em dia, a gente vê que tamanha é a envergadura das alterações nesse segmento específico, né, sem adentrar nos outros, mas nesse segmento específico, a gente fala em direito das famílias, né? E eu vejo que uma das respostas que nós vemos muito clara a essa reconfiguração das relações familiares é essa tendência à desjudicialização. Mas o que acontece? Eu mesma, como registradora há quase 17 anos, eu vejo que nós, né, delegatários, inclusive de registro civil especificamente, que estamos nesse front de batalha, como a gente tem essa premência de matar um leão por dia, né? De ter que atender o balcão, de ter que entregar resultados, de tentar, enfim, ser o mais eficiente possível aos olhos dos nossos usuários, acaba que a gente vivencia muito esses fenômenos, mas a gente não consegue ter a serenidade, o distanciamento e o tempo para tentar compreendê-los. Então, eu acho interessante a gente começar desse ponto para a gente entender um movimento no qual a gente está imerso, a gente de RCPN, muito especificamente, que é a tônica da nossa conversa. Então, quando a gente fala em desjudicialização, e é um termo com o qual a gente do registro civil está lidando há anos, vou fazer um recorte, principalmente de 2004 para cá, com a criação do CNJ, acho que a gente vai falar isso um pouquinho mais, mas, enfim, e principalmente a reboque da 11441, que teve um impacto significativo no registro civil, né? E dali deflagrou, nossa, não é nem uma cascata, é uma cachoeira de atos normativos e leis que desjudicializaram tantos procedimentos que antes eram conferidos exclusivamente ao Poder Judiciário. Então, assim, houve uma reinvenção da nossa atividade, vamos dizer assim, né? Eu brinco que se um colega nosso tivesse exercido as atividades dos idos até os idos de 2004, aí ele fosse dar um passeio em Marte, e aí depois ele voltasse agora, século XXI, Terra, e fosse reassumir a serventia dele de RCPN, olha, ele ia cortar um dobrado, porque ele não ia aproveitar muita coisa do que ele tinha feito em termos de praxe até 2004, verdade. 2005, não. Essa que é a verdade. Sim, não, é importante ressaltar que, claro, quando você pega a doutrina sempre fala que o marco inicial foi a retificação diária do registro de imóveis, que ela saiu do judicial e foi para o extrajudicial. Hoje em dia, a retificação diária
particularmente, desde que eu assumi o cartório aqui quase 6 anos, eu não peguei uma judicial, né? Todas extras. Exatamente. Porém, essa observação da doutora Flávia Rio é muito interessante, porque você pode até marcar doutrinariamente essa desjudicialização na judicial, realmente, com a lei lá que permitiu a retificação de áreas início dos anos 2000. Só que isso foi uma coisa que não claro que tem um impacto, é bom, etc., mas não teve aquele impacto no dia a dia das pessoas que nem teve o inventário e partilha extrajudicial. Então, na realidade, apesar que doutrinariamente, se você está aqui nos assistindo no concurso, você vai marcar a alternativa a retificação de áreas de registro imóveis. Então, doutrinariamente, o que está correto é a retificação de áreas de registro imóveis, mas, na prática, concordo 100% com a doutora Flávia. Exatamente, então, por isso até essa abordagem mais prática dela, ela já começou a falar, foi inventário e partilha extrajudicial que mudou tudo. Isso eu concordo 100%. Então, assim, só essa pequena observação para quem está nos assistindo, de repente não tem um traquejo, então só vê a parte teórica e fala, poxa, a doutora Flávia está falando disso, mas teve retificação diária, porque realmente, a partir do inventário e partilha extrajudicial, houve uma mudança gigantesca de paradigma. Eu acho exatamente isso. Então, assim, e aí eu até peço desculpa, porque assim, eu sou professora raiz, mas eu não sou professora de cursinho. Eu sou professora da UERJ, né? Eu sou professora de faculdade e tal, então eu não tenho realmente essas manhas nenhumas. E aqui a minha conversa é o quê? A minha visão, claro, né, do dia a dia de delegatária, desde o início de 2005 para cá, e a visão, juntando, lógico, a minha visão de pesquisadora, né? Então, eu queria fazer essa ressalva, realmente, eu não tenho traquejo de professora de cursinho, não passei no concurso para delegatária sem traquejo, foi mesmo com a bagagem da UERJ, com a base da UERJ, então, realmente, eu não sou nem concurseira, nem professora profissional de cursinho, então, ouço doutora Alexis. Mas vamos lá, então, doutora Alexis, o que eu vejo, entende, muito imersa nessa atividade, claro, e eu, como pesquisadora, tentando decodificar isso, é isso. Então, a gente sentiu na pele um protagonismo do CNJ desde a emenda 45 de 2004, em que o CNJ se propôs a entregar números, e veja bem, eu fiz o concurso em 2004, entrei em 2005, então, quer dizer, eu vivi essa instalação e o crescimento e a configuração, vamos colocar assim, de qual seria o perfil de atuação do CNJ, ele se entendendo, se compreendendo, e a dinâmica dele com a gente, entendeu? Eu vivi isso na pele, entende? Então, eu vejo que o CNJ ele fez o quê? Bom, vamos entregar números, vamos entregar justiça em números, a situação é dramática, vamos fazer alguma coisa. Uma das saídas é a justiça multiportas, envolve cartório, entende? Estou dando a minha leitura, tá? Claro. E o meu diálogo com membros de lá, professores da própria UERJ, que são conselheiros, enfim. Então, esse movimento é a minha leitura, e isso que fez com que a gente caísse, então, muito também por conta de um movimento global em torno da desjudicialização. Então, esse é um fenômeno global, que veio para cá, se a gente for comparar até tardiamente, cada qual na sua língua, mas a variação é praticamente literal de uma língua para outra, entende? Então, é um movimento global de deformalização. E aí, como que eu diria? Eu diria que esse fenômeno, que é um fenômeno global e que aqui no Brasil eu brinco que é uma revolução silenciosa, porque a gente de cartório vive isso, então a gente conhece, mas, a bem dizer, quem está como advogado, não todo o segmento da advocacia privada, mas uma parte, principalmente o pessoal old school, né, das antigas, que é aquele litigante inveterado, o pessoal da advocacia pública, um segmento da magistratura, do MP e tal, eles não se aperceberam desse fenômeno. Então, é interessante, porque agora que eles começam a falar em desjudicialização, muito recentemente, começou a cair a ficha. Então, eu brinco que é uma revolução silenciosa, porque a gente está imerso nela, e a gente é o contrário, a gente está imerso, muitas vezes, sem dar nome aos bois, principalmente a gente que está há muito tempo nessa estrada. E aí, de repente, entra essa moda de falar de desjudicialização, principalmente por causa do PL 6204, né? E quer dizer, poxa, a gente já vive isso há quase 15 anos.
né? Então, é curioso, pelo menos a gente é registro civil. Então, é o quê? É um fenômeno. E quando a gente fala que é um fenômeno, porque é algo que vem se consolidando e, a meu ver, vem se mantendo com uma certa linearidade ao longo do tempo, de forma consistente e com uma coerência interna, entende, Alexis? Sim, Então, quer sim. dizer, não estamos aí errantes, né, como um navio à deriva, como alguns de fora pensam. Eu organizando o pensamento e eu com esse meu lado pesquisadora, tentando organizar a casa, né, para tatear menos, entender mais, eu vi que a gente tem um fenômeno aqui no Brasil, e eu faço esse recorte anterior, principalmente com o protagonismo do CNJ e com essa boa experiência da 11441, que acho que a gente vai voltar depois. E eu vejo isso no meu balcão, de resposta de balcão, entende? No dia a dia. E eu acho que isso é o maior termômetro e o melhor termômetro, a melhor credencial de se uma lei pegou ou não, em que litígios ou atos da vida civil que antes precisavam necessariamente da intervenção judicial passam a poder ser conduzidos ou praticados por agentes externos ao Poder Judiciário, ou seja, que não fazem parte dos quadros dos servidores, né, dos quadros do Poder Judiciário. Então, para mim, a desjudicialização ela é um gênero, é um guarda-chuva. Não sei se eu estou também prestando um desserviço para o concurso, tá? Mas para mim é um gênero, é um guarda-chuva, Alexis, dentro do qual nós temos várias espécies. Então, é um movimento amplo, não só no Brasil, como em outros ordenamentos de civil law e de common law, então a gente não está sozinho. Então, um promotor, um defensor que nos acompanha e fala assim, isso aí é loucura, o pessoal da Enoreg que inventou, isso aí é um convescote entre colegas que estão inventando que a desjudicialização é um fenômeno, mas é uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba. Muito pelo contrário, na verdade. A gente está até atrasado. A gente está muito atrasado, extremamente atrasado. Então, a gente faz parte de um movimento grande, né? Os países da Common Law, então, que é uma coisa já secular, quer dizer, desde a arbitragem. Exatamente. Da arbitragem lá dos navios que chegavam, e aí eles não queriam levar para o judiciário, etc. Enfim, a mediação também, a mediação, inclusive, em pequenas comunidades, entre pessoas simples. Você tem uma autoridade, ou seja, alguém que o próprio desembargador DIP tem um pensamento muito coerente e consistente em torno disso, da gente registrador e delegatário, né, notários, de uma maneira geral, que tem esse perfil do notariado latino, né, por simetria nós registradores, esse papel nosso de referência naquela região, no seio daquela sociedade, entende? Para a gente, então, pacificar, para a gente, então, ter aquela palavra de levar o consenso, de intermediar o diálogo. Sim, isso eu me lembro tão rudimentar. Do Dr. Ricardo Dipp, puxando um gancho que você falou. Ricardo Dipp, ele pega um conceito lá de Roma Antiga, político, sim, né? Que você tem a diferença entre autoritas e potestas. Exato. Então, exatamente. O que acontece? A autoridade, pelo menos em Roma Antiga, não era necessariamente alguém que tinha um poder. Eles chamavam de autoridade uma pessoa que era bastante respeitada, exatamente, na sociedade. Então, nós temos na sociedade, muitas vezes, por exemplo, o próprio Cícero, depois que ele deixou de ser cônsul, que era o cargo máximo de Roma, ele continuava sendo consultado diversas vezes. Enfim, então você tinha a autoridade, e não necessariamente a pessoa com autoridade tinha potestas, que era o poder do Estado. Então, o notário registrador, especialmente no sistema latino, ele é uma autoridade, porque por mais que não tenha a caneta do juiz para decidir, ou então não tenha o potestas do juiz para decidir um caso de litígio, ou mesmo não tenha potestas que tenham o poder executivo ou o poder legislativo, ele tem uma autoritas, né, naquela comunidade. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Isso é cada vez mais valorizado. E por isso que grande parte dessas atribuições tem caído no colo do extrajudicial, por causa dessa autoridade que ele tem. E aí, quando você pega um modelo
anglo-saxão, descentralizado, etc., e traz para um modelo do direito civil, muito da autoridade ela acaba repousando em quem já a tinha muito tempo e tinha confiança na sociedade, como são os cartórios, né? Então, eu acredito que por isso grande parte do movimento vai em direção aos cartórios. E exatamente isso leva à minha próxima pergunta, que é em que medida a desjudicialização, um modelo que vem sendo adotado no Brasil, repercute nas atividades desempenhadas pelas serventias extrajudiciais? Bom, repercute, enfim, pega de cheio, né, a nossa atividade. E por quê? Eu vejo da seguinte forma, como você mesmo falou, né, Alex? A gente acho que, como eu sou da UERJ, lá a gente tem Barbosa Moreira como uma referência muito forte, né? Eu sou processualista, então na parte de pesquisa eu sempre estudei e pesquisei processo, né? E aí eu vejo que o fenômeno da desjudicialização ele é um ponto de convergência entre o direito notário registral e o direito processual. Né? Ele é um ponto comum, há um ponto de sobreposição entre esses dois ramos. Então, é preciso ter esse diálogo entre as fontes, entre o nosso regime de direito notário registral e o direito processual civil. Esse diálogo é muito importante. E é preciso, o professor Barbosa Moreira sempre falava o seguinte, olha, quando a gente vai importar alguma ideia ou algum instituto, a gente tem que entender a realidade nacional. E eu acho que passa por isso também. Então, quando a gente fala em desjudicialização e na importação dessa ideia para o Brasil, que a ideia de desjudicialização está ligada a um contexto de um amadurecimento democrático também. Então, eu não vejo, né, nos idos de 1900, final de 1980, né, às vésperas da edição da promulgação da Constituição de 88, um ambiente ainda, entende? Alexis, tão fecundo para que a gente falasse em desjudicialização e se fosse recebido como a gente espera que seja recebido hoje, cada vez mais, porque a gente tinha realmente um déficit muito severo de acesso ao poder judiciário ainda. A gente tinha um mau aparelhamento do poder judiciário, então Camão de Passos reclamava, não tem papel, não tem máquina de escrever, não tem pessoal, uma população adulta com analfabetismo absoluto gigantesco de mais de um quarto, mais de 25%, né? Então a gente tinha uma realidade muito, vamos colocar assim, refratária, né, e um déficit de acesso ao poder judiciário muito dramático. Então, naquele momento histórico, a gente vê que o acesso à justiça era sinônimo de acesso ao poder judiciário. Isso está lá no artigo 5º, 35, tudo bem. Mas de lá para cá, muita água passou por debaixo da ponte. E aí, o que eu percebo? Com esse amadurecimento democrático, e forte também naquela raiz constitucional que a nossa atividade tem no 236 da Constituição, que legitima a nossa atividade, que refunda a nossa atividade. E aí entra na pergunta da colega, que depois eu respondo se der tempo, do devido processo legal extrajudicial, para dizer o quê? Que o que a gente presta não é uma justiça de segunda categoria, a gente não é plano B. A gente não é plano B porque a gente está lá com uma raiz e um fundamento constitucional. Então, ali é o selo democrático da nossa atividade. Para ninguém poder negar, para ninguém poder dizer que não leu. Está claro e expresso ali. Né? Então, nesse modelo e nesse regime, é natural que essa importação da ideia de desjudicialização no Brasil levasse em consideração as nossas características culturais e as escolhas feitas pelo Constituinte numa Constituição cidadã. Então, juntando essas características aí, que precisavam ser levadas em conta e, ao meu ver, estão sendo consideradas pelo legislador e pelo CNJ, quando ele trilha e ele edita essas sucessivas regras desjudicializantes, né, e faz o que eu chamo, configura o que eu chamo de teoria geral da desjudicialização aqui no Brasil, ele se apropria dessas características, muito sabiamente. E aí, o que eles identificaram, tanto o CNJ quanto o legislador? Que aqui no Brasil, em primeiro lugar, a gente, gostemos ou não, uma característica nossa, principalmente dos operadores do direito, mais do que do usuário, mais do que do jurisdicionado, isso eu aprendi no balcão, mais dos operadores do direito, a gente tem um cacoete de ter uma relação de amor e ódio com o judiciário. A gente reclama, mas gosta. E aí, por que eu brigo que a gente tem essa relação de amor e ódio? Porque a gente reclama, mas o Justiça em Números deixa claro
que quando o Constituinte, na Constituição de 88, quis transpor os óbitos de acesso ao Poder Judiciário, ele foi feliz, porque hoje a gente tem um engarrafamento. A gente tem um verbo que a gente tem usado, né, para, enfim, em um contexto, enfim, menos leve, menos feliz, mas que está muito em voga. A gente tem uma aglomeração na porta do Poder Judiciário, é ou não é? Então, quer dizer, a gente reclama, mas vai. Então, de alguma maneira, até hoje nós tivemos um papel de centralidade do Poder Judiciário. E, de outro lado, nós temos os cartórios extrajudiciais com matriz constitucional, com um aval constitucional, entende? Já estruturado com um regime jurídico cujas leis esparsas foram editadas na sua quase totalidade após a promulgação da Constituição de 88. E para nós, registradores, a 6.015 foi editada antes, mas ela virou uma colcha de retalhos. Sem dúvida. É uma das leis, enfim, eu não sei qual seria a lei mais emendada, estou falando de lei, né? No Brasil, mas, enfim, não sei qual é, se alguém já fez esse tipo de pesquisa, até porque qual que seria o interesse, mas seria talvez mais mera curiosidade, mas, de qualquer forma, se fizerem uma coisa dessa, eu tenho certeza que a 6.015 está no top 10, né? Com certeza, ela é uma das... Pois então, mas isso é importante também, para dizer o quê? Para dizer que, embora a redação original seja de 73, a feição dela atual é pós-Constituição de 88. Claro. Entende? Então, assim, a bem dizer, hoje, a feição dela é uma feição moldada e que resplandece, que vai espelhar o paradigma constitucional, as escolhas da Constituição de 88. Então, tudo isso para dizer o quê? Juntando as duas pontas, o que a gente tem é que, realmente, para nós importarmos a desjudicialização do Brasil, essa escolha reiterada dos cartórios, das serventias extrajudiciais em dezenas de atos normativos, e aí o meu recorte, né, é diferente do seu, então, de 2004, vamos colocar de 2007, principalmente, para cá, nós temos dezenas de atos normativos, de regras em geral, todos eles escolhem, vamos colocar assim, o raio cai sistematicamente na nossa cabeça. Sim. Isso não é por acaso, isso é adaptando esse fenômeno global para as nossas características. Então, o que a gente tem aí de características e de peculiaridades que são levadas em consideração nessa escolha do legislador e do CNJ? Que ao escolher enquanto agente externo os cartórios extrajudiciais, o Poder Judiciário não sai totalmente de cena, ele não é descartado. Então, se ele exercia um papel de centralidade e exercia o que eu brinco que é a atividade fim, que é realmente intervir e praticar aquele ato, ele agora passa a exercer uma atividade meio de fiscalização perene, porque pelo próprio 236, pelo, salvo engano, artigo 48 do Regimento Interno do CNJ, pela 8935, então tanto o CNJ quanto o Poder Judiciário de cada ente federativo vai nos fiscalizar em caráter permanente. Então, quer dizer, o Poder Judiciário ele continua, em alguma medida, como avalista dessa atuação. Então, isso credencia, em alguma medida, e arrefece a resistência a essa, digamos assim, a esses novos ares, né, que vão subverter uma tradição muito longa nossa de centralidade, e a expressão que a gente usa em direito processual é de monopólio mesmo, né, da jurisdição e da jurisdição em todas as suas facetas, né? Jurisdição contenciosa, jurisdição voluntária, e aí pegando também muito do espectro que vem sendo desjudicializado para nós. Sem dúvida, até porque se a gente parar para pensar, claro que a jurisdição é um monopólio a jurisdição em si é um monopólio do Poder Judiciário, mas não a justiça. Exatamente. Né? Então, e a bem dizer, Alexis, até a gente que é processualista, então que a gente lida muito com o conceito de jurisdição, muito se rendendo aos fatos, a gente está se forçando a fazer uma releitura do conceito de jurisdição. Veja só que é um conceito secular. Porque no nosso campeão extrajudicial, por exemplo, você tira secular, a propriedade de uma pessoa, entrega para outra, e isso sempre foi... Exatamente. Algo reservado para o Poder Judiciário. Exatamente. Então a gente já conseguiu.
A Não gente, só a justiça, mas existe até mesmo uma parcela de jurisdição que acabou com indo. certeza. Por exemplo, eu sigo, os campeões judiciais, sigo da doutrina do Dr. Francisco Nobre, que ele diz que você tem que ter uma decisão no final do processo, né? Uhum, E é exatamente. interessante, porque a decisão que é feita nos moldes de decisão processual Exatamente. E aí entra. exatamente do processo judicial, né? Quer dizer, eu, por exemplo, uso lá Exatamente. com o relatório, depois Exatamente, Alexis. aquelas Então, o que eu coisas todas, costumo falar, dispositivo. sempre com os colegas advogados, promotores, juízes, quando eu falo de desjudicialização, quando eu falo no mestrado, no doutorado lá da UERJ, quando eu falo desse fenômeno, eu falo, vejam bem, então o que nós temos é um fenômeno em que o que era tido, e aí eu costumo dizer que a gente tem avançado na desjudicialização no Brasil numa perspectiva bifronte. Então, na jurisdição contenciosa, nessa dupla vertente da jurisdição contenciosa da autocomposição, com a valorização pelo artigo 3º da CPC de 2015, da conciliação e da mediação, preferencialmente a adjudicação. Então, isso está claro, e a gente que gosta, eu gosto muito de métodos de resolução consensual dos conflitos, adoro, estudo há muitos anos, e para quem gosta, sabe que o estado da arte da autocomposição é fora dos muros do Poder Judiciário, e aí vem ao encontro dessa ideia da desjudicialização e nós, dos cartórios, entende, Alexis? Sim, então, sim. É desjudicialização na veia, e no segmento da heterocomposição com a arbitragem, como você muito bem falou, que eles desbravaram tudo isso. Mas na jurisdição voluntária, a gente também tem um avanço, eu diria até mais proeminente da desjudicialização para nós no segmento extrajudicial, né, nas serventias extrajudiciais. E eu costumo brincar que é o habitat natural. Por quê? Porque o legislador, muito sabiamente, ele percebeu que quando tem o consenso, a desjudicialização, é interessante isso, mas ela se torna mais palatável para o operador do direito aceitar e assimilar. Uhum. Então, ele aceita, ele assimila melhor uma desjudicialização, uma iniciativa desjudicializante para os cartórios extrajudiciais, quando tem o elemento do consenso. Então, Sim. O legislador ele percebeu isso, se apropriou desse dado, e aí, então, a gente tem uma franca ampliação da desjudicialização no segmento da jurisdição voluntária. Mas o que eu costumo brincar até com os professores de processo que ainda utilizam um conceito muito clássico, muito tradicional de jurisdição, que leva em conta o elemento subjetivo, ou seja, é jurisdição se você está dentro do Poder Judiciário e o que está fora do Poder Judiciário, por não ter esse elemento subjetivo, precisaria de um outro nome. Eu costumo brincar com eles assim, tudo bem, então aquela atividade atravessou a rua. Em Saquarema, literalmente, é atravessar a rua. Porque a gente, do primeiro distrito, tanto eu quanto o ofício único, a gente fica na mesma rua do fórum. Entende? Então, assim, se atravessou a rua, você fazia a mesma providência, com as mesmas garantias, com o mesmo selo de legitimidade constitucional, de um lado da rua, você atravessou com as mesmas garantias constitucionais, aí o devido processo legal extrajudicial, embora com outras características, porque senão a gente pasteuriza, né? Então a gente não quer pasteurizar. A justiça multiportas, cada porta tem que ter suas características, mas todos os caminhos têm que levar a Roma, ou seja, todas as portas precisam observar um devido processo legal e precisam se voltar para uma solução que tenha como paradigma um paradigma constitucional. Então, daí a minha ideia de devido processo legal extrajudicial. Mas, de uma maneira ou de outra, você atravessa a rua, pratica o mesmo ato, você está ainda jungido aos mesmos princípios constitucionais, às mesmas garantias constitucionais, e aí a mesma atividade é exercida, mas você precisa mudar de nome. Aí eu brinco, olha, a ontologia, a essência está mantida. As características estão mantidas. A providência foi praticada. Tem segurança jurídica. Tem matriz constitucional. Agora, você quer chamar de mesa, de cadeira, de flor, de estrelinha, não tem problema nenhum. Eu costumo brincar com os meus colegas. Você pode dar o nome que quiser, mas só não se esqueça da essência. Entende, Alexis? E isso é muito importante a gente, como delegatário, se apropriar dessa verdade, para a gente entender quão nobre é a nossa função. Sempre foi, e cada vez mais. E isso tem que partir da gente.
Então, assim, a gente não precisa de aplauso de ninguém, a gente não precisa, né, de elogio de ninguém, isso é muito bom. Mas eu acho que a desjudicialização, ela só ratifica, porque a gente não teve um código de desjudicialização, então não foi tudo feito no susto. Isso foi feito a conta-gotas. Então, a gente aqui de registro civil, a gente levou susto com a 11441, depois a gente levou susto com outras iniciativas que foram muitas, mas hoje em dia a gente já está calejado. Então, a bem dizer, o que a gente verifica é que há uma transformação das nossas atividades. Nós estamos aí compartilhando o exercício de funções com o Poder Judiciário dia a dia. Eu vejo nos advogados que já foram para o extrajudicial uma preferência por recorrer a nós, e os números que eu apurei no meu próprio cartório falam por si sós. Então, o advogado, ele ouve falar, vai até nós, confere o que pode fazer com a gente, faz com a gente. E aí, depois, o que ele passa a fazer? Primeiro, ele vem a nós para ver se pode fazer com a gente. Quando ele recebe o não, lógico que eu advoguei por muitos anos, né? Eu brinco que a minha alma é de advogado. Então, lógico que sempre a gente dá aquela choradinha, né? O advogado dá aquela choradinha. Ah, por favor, doutora, pensa bem. Falei, mas não depende de mim, estou ungida a lei. Diz que é não. O senhor não preenche os requisitos legais, aí eu sinto muito, né? Em outros tempos, eu diria, eu posso me dar um abraço, um cafezinho, uma água, é o máximo que eu posso fazer. E dizer, volte sempre, mas dessa vez eu não tenho como desenvolver esse procedimento extrajudicial. E aí ele sai triste, choroso, cabisbaixo para fazer a petição inicial. Então é interessante esse movimento, de que quem conhece volta, né, Alexis? Claro, mas então é importante que a gente saiba, há um movimento, sempre foi nobre a nossa atuação, mas há um movimento de reconfiguração da nossa atuação, no registro civil isso é muito claro, e lógico que tem uma vertente pragmática aí de redução da sobrecarga do Poder Judiciário, mas ao lado disso tem também uma aposta muito clara do legislador e do CNJ, que é lógico que a gente, como delegatário, tem que defender, que vem acompanhada de condições de trabalho para a gente desenvolver esse MUNOS cada vez mais nobre à altura, lógico, mas eu acho que isso por si só mostra para nós, enquanto delegatários, quão nobre é a nossa função, mostra um voto de confiança muito grande e que a gente tem que estar aí alerta e à altura para, tanto quanto possível, desempenhar da melhor forma possível esse novo perfil de atividade. Até então, porque os colégios estão nos assistindo, é importante ressaltar o seguinte, quer dizer, desde 2007 até agora, a gente teve um sem número de absorções de atividades, só que isso não, com certeza absoluta, não sei o que vem pela frente, muita gente, pelo menos no registro imóvel, está falando de adjudicação de bens via extrajudicial, enfim, quer dizer, e só com certeza não vai terminar por aí. E eu acho o seguinte, é interessante, por exemplo, posteriormente, pegar e, de repente, até ser feito um código de desjudicialização, alguma coisa assim. Mas a gente ainda precisa de amadurecer todo esse movimento, né? Isso aí me lembra o debate secular do Savigny, tem até o livro, aquele amarelinho ali, do Savigny, o Sistema de Direito Romano Atual, obra máxima dele, o debate secular que teve o Savigny com o Thibault, que o Savigny disse, não, olha só, vamos esperar um pouco antes de ter um Código Civil aqui para a Alemanha. Tudo bem, teve um Código Civil para a França, mas antes de ter o da Alemanha tem que esperar um pouco, porque tem que adaptar aqui para a nossa realidade, etc. E realmente demorou quase um século, saiu o Código Civil alemão, que é uma obra-prima, tem até o BGB comentado ali, é o vermelhinho ali. Enfim, que é uma obra-prima, e eu acho que é exatamente isso, quer dizer, é ótima a desjudicialização e é interessante uma sistematização doutrinária. Eu acho que posteriormente podemos até pensar, de repente, num código, alguma coisa assim, mais para frente com amadurecimento, porque o momento agora é de efervescência, né? É verdade. Um momento muito grande de efervescência, quer dizer, assim, só de cabeça e muito rapidamente, quer dizer, além da 11441, a gente teve a apostila de Haia, não é bem uma desjudicialização, mas é um serviço
que entrou para os cartórios fazerem, nós tivemos mudança de nome de gênero nos cartórios, as retificações que podem ser feitas agora em cartórios de pessoas naturais, tivemos a uso capião extrajudicial, tivemos também a parte do novo Código de Processo Civil, ele deu uma força maior para a ata notarial, apesar dela já existir, mas existe uma força maior pelo Código de Processo Civil, e o próprio Código de Processo Civil tem aquela questão do... Meu Deus, esqueci, fugiu o nome, que é porque se utilizar na prática, mas eles judicializaram, que é quando a pessoa pega a mala de quem não pagou, Sim, sim, você estava falando homologação do penhor legal. Isso, homologação do penhor legal, não fugiu. Quer dizer tem isso, muita coisa, mas tem muita coisa... Já mas tem muita coisa que tem sentido. Deixa cartão de crédito, mas tem divisão e demarcação de terras também. Né? Tem divisão e demarcação. No CPC tem divisão e demarcação. Divisão e demarcação, sim. Também. Sim. É verdade, é verdade. A gente tem... Nossa, em RCPN a gente tem muita coisa. A gente tem coisas assim, com graus de gravidade, vamos colocar assim, né, de importância, de impacto, de envergadura, muito plurais, né? Agora o capião extrajudicial, não sei se já tinha citado, enfim. Importantíssimo. Enfim, quer dizer, muita coisa, e na realidade, assim, essa festa só está começando, né, na realidade. A gente com certeza vai ver muita coisa a mais aí. E aí, por isso que eu gostaria de lhe perguntar se poderia identificar algumas características presentes na atuação dos servidores extrajudiciais que repercutem no desempenho dessas novas funções em razão da desjudicialização, comparativamente com a prestação do Poder Judiciário. Sim, eu acho que... Bom, a questão da matriz constitucional eu já mencionei, né? E eu acho que isso não é algo... periférico, lateral. Eu acho que o fato de ter previsão no 236, de ter concurso público, e a própria questão de nós termos, vou colocar assim, um regime híbrido, né, em que nós prestamos um serviço público em caráter privado, é um diferencial, é algo que nos credencia nesse movimento, que eu, como processualista, é algo muito caro a nós, né? De um movimento de valorização da eficiência no sistema de justiça. Então, eficiência enquanto mais do que duração razoável, né? Celeridade, realmente, na entrega das providências que o usuário, que o jurisdicionado quer, e, de outro lado, uma redução de custos e de tempo, né, de energias, de esforços. Isso é uma marca muito importante do século XXI. Está muito claro no CPC de 2015, entende? Então, num tema tão interdisciplinar, é um dado importante. E aí, o que eu vejo? Eu vejo como características importantes nossas que venham ao encontro desse movimento, que é um movimento que credencia a desjudicialização, e eu acho que isso é algo que estou supondo, tá? Uma leitura que eu faço, que aos olhos do CNJ também faz com que a desjudicialização seja interessante, que a criação na prática da justiça multiportas no Brasil seja uma pauta para eles, esteja na agenda deles, é por conta desse ganho em termos de eficiência, desburocratização e celeridade. Então, o que a gente tem para entregar, que eu vejo, né? Primeiro, sobre o aspecto material, a ausência de custo para o erário. Então, os investimentos são nossos, a gente tem independência administrativa, financeira, gerencial, a gente tem, portanto, um potencial de dinamicidade e, portanto, de eficiência comparativamente maior. A gente não está jungido à lei de licitações. Então, exemplos cabais disso, a gente teve, no auge da pandemia, vários tribunais locais fechados, a gente teve no registro civil, aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, né, vou falar do Rio de Janeiro, até porque a gente está, né, com base aqui hoje na nossa sala virtual no Rio de Janeiro, atendimento ininterrupto, principalmente por conta da questão do óbito. Então, a gente teve adaptações de permissões para recepção de documentação com segurança jurídica online, casamentos por videoconferência e várias outras medidas, mas não houve interrupção, entende? Não houve solução de continuidade. Então, essa adaptabilidade, essa dinamicidade que acaba redundando num grau de eficiência comparativamente maior
com, vou colocar assim, de uma maneira geral, a administração pública, né? Enfim, o Estado, né? De uma maneira geral, é algo importante nessa lógica da desjudicialização enquanto ganhos reais de eficiência. Menor formalismo também. O ambiente do cartório é menos formal do que o dos tribunais, né? No meu cartório, eu tenho uma plaquinha lá pedindo, por favor, o pessoal não entrar com roupa de banho, porque é uma cidade litorânea, praiana, muito agradável. O meu cartório fica muito perto da praia, que bom. Mas aí o revés às vezes cria situações constrangedoras. Você tem uma usuária idosa registrando o óbito do seu marido, e aí chega a garotada, né? Praticamente desnuda para, enfim, obter informações de casamento ou outros atos, enfim, e assim por diante. Então, a gente tem que botar uma plaquinha, por favor, né? Não adentrar em roupas de banho ou sem camisa e tal. Mas, assim, o padrão mínimo, né? Porque no fórum, para o usuário, né, para o homem médio, é muito simbólico para ele. Ih, doutora, eu não vou poder ir lá, não. Ah, tem que ir no fórum. Então deu ruim, deu problema. Porque eu já vou ter que botar calça, eu vim sem calça. Então, assim, são detalhes, né? Mas inspiram um temor reverencial e uma formalidade que nós não temos. Então, isso faz com que o usuário e o próprio advogado ele se sinta mais confortável. Você não tem que ficar marcando audiência, tem um horário de expediente, a nossa equipe vai atendê-lo, né, da melhor forma possível, vai prestar as informações, vai auxiliá-lo a instruí-lo a como obter a documentação para poder conseguir praticar o ato do seu interesse na forma da lei. Então, essa informalidade aproxima, e eu acho que é um diferencial a mais. A informatização também. Acho a informatização importantíssima. Sim. Adentrando mais especificamente na temática de direito de família, quais seriam, no seu entender, as principais mudanças verificadas na sociedade brasileira nessa esfera nas últimas décadas? Eu acho que a gente... eu identifico 4 eixos de mudança, sendo bem objetiva. Primeiro eixo de mudança, menor perenidade dos relacionamentos afetivos. Então, se a gente for parar para pensar, não muito tempo atrás, e aí eu não muito tempo atrás, pelo menos para mim. Então, se a gente for voltar no tempo, né? E aí eu coloco até a época da própria edição do Código Civil de 2002, a gente vê que ele lidava com relações, inclusive relações familiares, se a gente for parar para ver, razoavelmente distantes da realidade atual. Então, a gente caminhou muito num período, vamos colocar assim, histórico muito pequeno. Então, menor perenidade dos relacionamentos afetivos, que tem um impacto muito importante no RCPN. E aí a gente tem o quê? Para ser muito rápido, fazer um brainstorming aqui. Desjudicialização no processo de habilitação de casamento. Parece que não, mas a redação original do Código Civil de 2002 previa intervenção do juiz em todos os processos de habilitação no Brasil inteiro. Isso é razoável? Século XXI, Brasil? Não. Então, a gente teve em 2009, então, quer dizer, um Código Civil novo, né? Eu, pelo menos, me formei no Código Civil de 16, pra você ter uma ideia. Então, para mim, é novíssimo, eu sou autodidata em Código Civil de 2009. E ele dizia que o juiz tinha que dar bênção em todo casamento do Brasil inteiro do Iapac ao Chuí. Quer dizer, como é que você explica isso para o jurisdicionado? Vai dizer que é a culpa do cartório, né? Claro. Não é. A nossa orelha queima. Então, em 2009, desjudicializou, só se houver impugnação. Agora, a gente tem um PL que foi apresentado agora no dia 24/6/2021, que é o PL 2319, que é para deformalizar ainda mais o processo de habilitação de casamento, ou seja, forte nessa premissa de que o jurisdicionado quer um procedimento que seja cada vez mais célere sem abrir mão da segurança jurídica. Então, esse ponto médio, esse equilíbrio. Desjudicialização do divórcio e da separação, como nós falamos. Agora, a gente tem um PL em tramitação que prevê o divórcio unilateral em cartório, forte na premissa que a gente está falando de direito potestativo desde a emenda constitucional, né, que que abriu mão de condições para a decretação do divórcio. Isso do unilateral teve até
provimento, ato normativo de Teve Pernambuco, se não me TJPE, engano. sim, Eu acho que o CNJ cassou, teve uma sim, história dessas, né? sim, cassou. E aí agora a gente tem um PL em tramitação. Então, pode ser acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né? Então, assim, é uma novela que ainda não teve ainda o seu último capítulo, o seu capítulo derradeiro, não apresentou o fim ainda, né, Alexis? Então, a conferir. A gente tem facilitação do reconhecimento de paternidade biológica no provimento 16 de 2012. A gente tem, e aí a gente tem o pessoal do direito das famílias, essa noção de paternidade responsável, que é algo que pouco tempo atrás a gente não falava tanto, e é algo que eu vejo no balcão, que um princípio que acabou tendo de ser construído, de ser erigido em resposta a essa menor perenidade dos relacionamentos afetivos. Por quê? Porque quando você tinha uma maior perenidade, o pai se sentia afetivamente, emocionalmente vinculado à própria genitora da criança, entende? Então, ele estava mais presente por conta desse vínculo afetivo. A partir do momento que rompe-se esse vínculo afetivo, os relacionamentos se tornam menos perenes, eu vejo o impacto disso, entende? No âmbito jurídico. E aí a gente vem com esse princípio da paternidade responsável. E aí a gente passa a ter também a investigação oficiosa de paternidade no RCPN, que está prevista, está regulamentada, inclusive, no Código de Normas aqui do nosso tribunal. Desjudicialização do reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva, provimento 63, provimento 83, 2019. Desjudicialização da alteração de sobrenome dos pais biológicos em virtude de divórcio, anulação de casamento e também em virtude de viuvez, e aí com um impacto principalmente no registro dos filhos, e é algo também que tem uma aplicabilidade prática muito grande, tem uma demanda muito grande por isso no dia a dia do cartório. Crescimento da importância da mediação familiar, porque se a gente tem uma menor perenidade do relacionamento afetivo, nós temos famílias com muitos membros, entende? Então, nós temos padrastos, madrastas, né? Enteados, enteadas. Para a multiparentalidade que aumenta ainda não mais. Então, quer dizer, é lógico que quando você tem um diminui... grupo de pessoas maior, tem um potencial de atrito maior, né? Claro, com certeza, que é um fenômeno interessante, porque, na realidade, o número de filhos por mulher no Brasil caiu absurdamente nas últimas décadas por todo o movimento social, né? Sim. Só que, ao mesmo tempo, a família fica cada vez mais mosaico. Então, verdade. Você tira de número de pessoas absoluto, você aumenta em número de pessoas pelo mosaico. Em termos de relações, né? De feitos Você aumenta o número de relações, que era uma relação mais linear, né? Exatamente. Então, mais cartesiana. Mas então agora é uma coisa muito menos linear, né? É mais complexa. Então, não sei, eu acho que o brasileiro gosta bastante de gente na família, de qualquer forma. Eu acho, eu vejo também... Uma questão psicológica talvez tenha sido uma reação pelo menor número de filhos por mulher. Pode ser a conferir, né? A conferir, mas aí o estudo é de psicologia, não é? Exatamente, é verdade. A gente fica só na ponta, né, vendo. Fica só na ponta. Só na ponta, registrando, administrando, enfim. Eu vejo também a questão das famílias transnacionais no meu cartório. Então, eu vejo que antigamente só ia para o exterior e vinha para cá, né, pessoas com poder aquisitivo elevado. Eu vejo o homem médio transitando mais, entende? Então, eu vejo no meu balcão a realidade da família transnacional. E aí isso mudou também, trouxe impacto para o registro civil. Eu sou privativo de interdição e tutela, então eu tenho livro eu faço transcrição de nascimento, casamento e óbito no exterior. Ele era um país de migração, né? Ou seja, as pessoas vinham para o Brasil. Então, quer dizer, até hoje, o que eu vejo continua tendo muito grande, especialmente na realidade do Rio de Janeiro, são portugueses, né? Então, quer dizer, quando tem a parte de... A gente vê, né, o pessoal comprando imóveis, etc., grande parte portuguesa. Aqui em Santa Cruz, imóveis rurais, os donos são japoneses todos. Mas, enfim, isso era um país muito de imigração e agora mudou-se num país de emigração, né? Então, realmente, também, todo esse impacto social é uma coisa interessante. Todo esse impacto social, ele acaba indo para os cartórios, né? Porque nos cartórios, passando no direito civil, acaba sendo desaguadouro
desse impacto social todo. Porque o usuário ele cobra maior eficiência. E aí ele vê que tem um gap. Então, quer dizer, tem a família transnacional, mas a gente não tem um regime jurídico que se adaptou e acompanhou. E aí ele cobra maior eficiência. E aí a gente tem resolução 155 de 2012 do CNJ, que deformalizou a transcrição, a gente tem 961, parágrafo 5º do CPC de 2015 e o provimento 53 do CNJ, que tratam da desjudicialização da averbação de divórcio ou separação consensual puro decretado no exterior, que não passa mais pelo STJ para homologar. A importância do incremento da própria cooperação jurídica internacional. Então, a gente tem assim, muitos impactos no registro civil por conta dessas famílias transnacionais, né? Outro ponto que eu acho importante também é a projeção social muito justa das pessoas LGBTQI+. Então, isso teve um impacto muito grande em muito pouco tempo para nós do registro civil. Então, a desjudicialização da habilitação de casamento entre pessoas do mesmo sexo, que dependia de intervenção judicial, e após a decisão paradigmática, o precedente, a gente passou a não precisar mais pedir a intervenção, a homologação do juiz, possibilidade de constar 2 pais e 2 mães no registro de nascimento, a desjudicialização do reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva, que eu entendo que, como não faz distinção, dois pode pais ser... E 2 mães, você entende? Eu me lembro que tem uma discussão a esse respeito, que tem gente que diz que podem ser 2 pais e 2 mães, e tem gente que diz que pode ser 2 pais e 1 mãe, ou 2 mães e 1 pai, enfim. Como que você entende essa leitura? Eu entendo o seguinte, eu entendo que é uma opção legislativa. E olhando a trajetória do legislador na desjudicialização, ele costuma fazer opções de caminhar passo a passo, devagar, entende? É uma opção dele, e para mim fica muito clara, entende? Então, ele vai pouco a pouco. Então, podemos elogiar ou criticar, mas eu entendo que o legislador, no caso do CNJ, ele apontou no seguinte sentido: olha, extrajudicialmente pode haver uma única inclusão, entende? Então, você tinha 2, aí você passa a ter um terceiro. Pode incluir 4, 5, 6? Sim. Só que aí houve uma opção por entender que transcenderia, entendeu o que eu quis dizer, Alex? O extrajudicial. O extrajudicial. Então, não é que não pode ser feita, mas nesse momento histórico, em que eles tendem a caminhar pouco a pouco, eu percebo isso, né? Então, há uma cautela na desjudicialização. Nesse momento, vamos autorizar uma inclusão, sem prejuízo de que no futuro haja alteração das normas para permitir inclusões plurais ou em maior número. Mas, nesse momento, elogiemos ou critiquemos, aí, enfim, está aberto para o debate, mas eu entendo que houve uma opção clara por incluir-se extrajudicialmente mais um. Dali em diante, iria para o judiciário. Nesse momento. Eu entendo o seguinte, que independente das críticas que são feitas a respeito disso, realmente a gente tem que ir com calma, porque na realidade já se mudou. Antes de 2007, você tinha até divórcio consensual, você tinha aqui no judiciário. Exatamente. E as pessoas às vezes não tinham nem bens, e tinha aqui no judiciário. Quer dizer, então o que se evoluiu nesses 13, 14 anos aí foi um absurdo. Então, realmente, assim, eu acho que a própria sociedade tem que ter tempo de absorver isso tudo e passar para o próximo passo, né? Tem que realmente, às vezes, a gente queira, claro, avançar, mas tem que ir com calma. Mas, bom, doutora Flávia, eu encerro por aqui as perguntas aqui do entrevistador. Infelizmente, não consegui fazer todas as perguntas que eu gostaria, mas aí fica para uma próxima oportunidade. E passo agora para perguntas e comentários do público aqui, que temos várias perguntas e comentários. Lembrando que ainda há tempo de perguntas e comentários do público. Então, assim, perguntas que eu não fiz aqui e que você queira fazer do tema direito de família, do tema de RCPN, não só sobre essa temática que a gente está discutindo agora, mas qualquer outra coisa relacionada, você pode mandar aqui pelo Zoom, pelo YouTube,
onde quer que seja, tá? Enfim, então vamos aqui, primeiro comentário, doutora Selma Uchoa. Boa tarde, mais uma vez transmito minha atenção e desejo sucesso. Muito obrigado, doutora Selma Uchoa, doutora Selma, sempre presente aqui nos nossos webinars, também lhe transmito aqui um grande abraço. Doutor José Wellington Santos da Costa, Wellington do RCPN, 2º Distrito de Saquarema. Nosso colega, um grande abraço, maravilha. Obrigada, Wellington. Doutor Wellington, um grande abraço, muito obrigado aqui pelo prestígio. Doutor Kildare Oliveira Teixeira, gostaria que a doutora Flávia falasse sobre o devido processo legal extrajudicial. Essa você até tinha pescado e falado. Eu tinha pescado, porque tinha pulado aqui no início do... Então aproveita, pode... Vou falar resumidamente. Qual é o nome da pessoa? Achei Kildare. Uma pergunta tão... Oi? Kildare Oliveira. Kildare, vamos lá. Fico lisonjeada com a pergunta. O que acontece? Eu acho muito importante, vou resumir bastante aqui o conteúdo, mas eu acho que é muito importante porque não é que a gente queira... é Minas Gerais, maravilha. Queria agradecer, e eu acho o seguinte, eu acho que como nós estamos absorvendo funções do Poder Judiciário, e, a meu ver, a gente está tendo um compartilhamento de funções jurisdicionais, é importante que não haja retrocesso, ou seja, é importante deixar claro para o advogado, deixar claro para o jurisdicionado que quando atravessa a rua e vai para o cartório, você não tem um déficit democrático, você não tem um déficit garantístico. Então, desjudicialização não negocia com garantia fundamental, entende? Esse é um ponto importantíssimo, porque quando a gente fala em desjudicialização, tem um segmento dos operadores do direito que fica ressabiado, eu vejo isso, genuinamente ressabiado, porque acha que é um arremedo de prestação jurisdicional, acha que está entrando num ambiente em que não há preocupação com as garantias fundamentais, que a gente sabe que são conquistas democráticas importantíssimas. E é lógico que nenhum operador do direito de sã consciência vai querer abrir mão. E a gente tem que deixar claro, penso eu, né? E aí falo por mim, lógico, não estou representando a categoria, mas eu tenho a sensação de que é importante, de que a gente frise muito isso. Passar para nós funções não é negociar com garantia fundamental do processo, não é compactuar com um retrocesso garantístico. A gente não está atuando à margem da Constituição, muito pelo contrário, 236 está aí para deixar claro que não é assim. Então, como que eu organizei isso quando eu falo em teoria geral da desjudicialização? Para deixar claro que a gente não está num navio aí à deriva, de que há parâmetros, de que há um liame, de que há um fio condutor. Essa ideia de devido processo legal extrajudicial. Então, a gente está acostumado com o devido processo legal judicial, que é aquele paradigma do século XX, de centralidade do Poder Judiciário. Mas a gente precisa entender que na justiça multiportas, e sendo uma das portas importantes o cartório extrajudicial, a gente precisa entender que esse selo legitimador, que se dá através da Constituição, ele se aplica a nós, sem que, com isso, nós abramos mão das peculiaridades, das características favoráveis que nós temos. Então, é possível conciliar. Não é para pasteurizar de modo a gente se tornar cada cartório um mini judiciário, porque a gente perde as nossas qualidades, a gente perde predicados que são interessantes nessa justiça multiportas, então a gente empobrece o sistema, mas também não quer dizer que é um vale-tudo, muito pelo contrário, a gente está jungido à lei, a gente está jungido ao ordenamento jurídico, e a gente tem um feixe de leis super complexo que garante isso. Então, resumindo, o que eu entendo que é o devido processo legal extrajudicial, nesse novo conceito de jurisdição que os processualistas clássicos já revisitaram, só para dizer professora Ada Pellegrini Grinover, que criou aquele livro de teoria geral do processo que todos nós estudamos. No último livro que ela escreveu, antes dela vir a falecer, que é o Ensaio sobre a Processualidade, ela revisita o conceito de jurisdição, do qual ela é uma das maiores autoridades no nosso país. E para quê? Para modernizá-lo e adequá-lo a essa ideia de justiça multiportas. E retirar a ideia do elemento subjetivo. Então, a gente, com essa adaptação do conceito de jurisdição, qual é o devido processo legal extrajudicial? Resumindo, imparcialidade e independência do agente competente.
Você desjudicializa, mas para quem você está desjudicializando? Isso não é de menor importância, isso é fundamental. Porque lá na ponta, no Estado Democrático de Direito, você tem que ter um agente imparcial e independente, e com um regime jurídico que garanta e exija isso dele. E a gente está jungido à imparcialidade e independência na essência das nossas atribuições, é ou não é, Alexis? Com certeza. Tanto assim que nós, registradores, estamos impedidos de praticar atos em que, no qual estejamos envolvidos, ou pessoas próximas a nós. Impedidos de advogar também, quer dizer... Exatamente. Então, isso é algo inerente. Inerente. Sim, acaba que, assim, é engraçado até porque eu tenho amigos, e de boa fé, que me procuram falando, Alex, eu estou querendo comprar um apartamento, vem cá, você não quer ser meu advogado? Eu falo, pô, não posso. Não, pô, Alex, eu pago, eu não estou querendo favor, não. Eu falo, não, pô, é que realmente eu sou pedido legalmente de atuar como seu advogado, seria um prazer. Isso não é um detalhe. Né, Alex? Isso não é um detalhe. Então, eu acho importante quem nos ouve, principalmente quem não está na nossa atividade, que não sabe disso. Então, isso não é um detalhe no Estado Democrático de Direito. Na desjudicialização do devido processo legal e extrajudicial, a gente tem que ver para quem se está desjudicializando. Aquele agente, ele é, por essência, imparcial e independente? Existe um regime jurídico que garanta esse exercício imparcial e independente dele? Se a resposta for não, eu acho que o edifício todo cai. Segundo, controle externo, eu acho importantíssimo no Estado Democrático de Direito. Transparência, auditabilidade. E isso a gente tem através de um controle genuinamente externo pelo Poder Judiciário. Seja pelo CNJ, que nós somos a única categoria que é controlada e não tem assento lá, então é genuinamente controle externo mesmo. Segundo, pela corregedoria local. Lá, mas, enfim, isso é outro papo. E pela corregedoria local também, né? Publicidade, que por essência o nosso acervo, né? Os nossos registros são públicos, então qualquer pessoa, via de regra, ela pode pedir uma certidão sem declinar motivo, essa é a regra, e em registro civil isso é levado muito a sério. A gente agora está tendo que se organizar por conta da LGPD, mas, enfim, é um princípio basilar da nossa atividade. Previsibilidade do procedimento para evitar um processo kafkiano, então você não desjudicializar e aí você tem uma caixa preta do tipo é assim porque eu quero. Então, isso é muito importante. E para nós do extrajudicial, a gente tem uma previsibilidade, um grau de previsibilidade altíssimo, porque a gente tem autorização legal, depois vem norma do CNJ e depois lá na ponta vem a norma da corregedoria local. Então, os procedimentos que nós levamos a efeito, eles têm um grau de previsibilidade altíssimo. Então, jamais se pode dizer que quem vai para um cartório extrajudicial está se enveredando aí por um corredor escuro, né? Muito pelo contrário, normas claras, detalhadas e absolutamente previsíveis que você, procurando na internet, acha rapidamente. E, por último, o contraditório, que quem revisita o conceito de jurisdição não abre mão dele. Não abre mão dele por quê? Porque os interessados têm que ter vez e voz naquele procedimento. E quando você desjudicializa, você não pode usurpar isso. Muito pelo contrário. E isso não acontece nas iniciativas que desjudicializaram até aqui. Pelo menos tudo que eu vivenciei até agora, uma condição é que todos os interessados estejam cientes, haja documentação dessa ciência, e no mais das vezes, na desjudicialização da jurisdição voluntária, a gente sabe que na Usucapião houve uma alteração, né, que eu achei muito, muito bem-vinda, até porque trouxe uma dinâmica maior, mas, via de regra, você precisa não só da cientificação, mas você precisa de uma anuência expressa para caracterizar a consensualidade. Então, de uma maneira ou de outra, há de ter a cientificação formal, há de ter a documentação disso e há de ter a oportunidade para que, uma vez ciente, aquele interessado possa participar do procedimento. Então, eu acho que esses 5 eixos, eles são o mínimo existencial desse devido processo legal extrajudicial e é o selo, a credencial de constitucionalidade desse fenômeno para nós, que nos credencia a exercê-lo. Então, eu acho que agradeço a pergunta e, de fato, não acho que é o detalhe. Eu acho que é realmente o que motiva esse movimento crescente de desjudicializar para nós. Sem dúvida. Doutor Kildare continua e
faz outro comentário em cima. Percebo que há uma lacuna no direito notário registral quanto a uma regulamentação da procedimentalização que permita uma interlocução entre os órgãos auxiliares de justiça para acelerar o processo de judicialização. Essa percepção faz sentido? Não deveríamos pensar na construção de um direito instrumental para viabilizar o direito material nas perspectivas de direito notário registral? A jurisdição privada não teria características próprias? Antes que a doutora Flávia responda, só fazer um comentário que, assim, minha opinião, claro, a doutora Flávia pode ter a opinião dela, mas eu acho que seria extremamente bem-vindo ter um direito mais instrumental para a desjudicialização, só lembrando que, por conta que a gente está num momento de efervescência, tipo, se você faz no momento, faz um direito instrumental, logo vem um outro procedimento que precisaria ele mesmo de um direito instrumental próprio. Então, assim, eu não acho que tem certo ou errado na resposta, mas talvez, por isso que eu estou falando que de repente a gente tem que ir um pouco com calma, porque como está no momento de efervescência, esperar de repente consolidar um pouco para poder fazer, né? Mas eu acho que seria muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, doutora Flávia, suas considerações, por favor. Logo ao início da pergunta, quando ele fala em interlocução entre órgãos auxiliares da justiça, para acelerar, né? Eu acho que o gancho que eu queria pegar dessa pergunta, né, é o seguinte: eu acho muito importante, eu não sei se eu falaria para acelerar, porque dependendo da perspectiva, é interessante, da perspectiva do usuário, está devagar. Só que é interessante porque os operadores do direito não têm essa leitura, eles estão achando que está rápido. Não sei se você já percebeu, Alexis. É interessante, porque o usuário, quando você fala, não, isso você tem que ir para o fórum, ele fica triste, diz que está devagar. Mas a comunidade jurídica está ressabiada achando que está indo rápido. Então, é interessante isso, porque está tendo aí uma... né, não está havendo aí... Não está tendo um descompasso, não está tendo uma sintonia. Então... tendo isso como premissa, que primeiro a gente tem que tentar parar essas arestas, né? Respondendo ao doutor Kilder, o que acontece? Eu acho importantíssima essa interlocução. E eu, como trazendo aí a minha percepção como processualista, o CPC de 2015, ele trouxe entre as normas fundamentais de todo o nosso sistema de justiça. E, portanto, a partir do momento que a gente compartilha funções com o judiciário cada vez mais, isso nos toca, o princípio da cooperação. Então, todos os sujeitos que, em alguma medida, participem do processo, e aí agora a gente tem que entender que o processo, a gente usa em direito processual o termo sincrético, para falar um processo complexo, né? Então, o processo sincrético na desjudicialização não é só um processo com várias fases entre órgãos judiciais diferentes, mas é um processo com fases que se desenvolvem ora em juízo e ora fora dele, perante nós, entendeu? Então, é muito mais multifacetado. É lógico que cooperação nos abarca também. Então, essa interlocução ela é essencial. E aí, eu não sei se eu diria para aceleração, porque dependendo do ponto de vista, vão dizer que já andou muito. Mas eu diria para o aprimoramento. Porque é importante, principalmente para quem está aqui, que não é da nossa carreira, entender que, é lógico que eu não posso falar por todos, mas pelos delegatários mais próximos a mim, há um esforço e uma vontade de acertar muito grande. Sem dúvida. Entende? Então, o que acontece? Mas a gente não consegue acertar sozinho, porque a gente é uma comunidade de trabalho. O Alex falava aí de direito alemão, né? Se usa muito direito processual, uma expressão alemã, Arbeitsgemeinschaft, para dizer que a gente é uma comunidade de trabalho. Ou seja, o sistema de justiça, a máquina sistema de justiça, ela é feita por várias peças e nós somos uma das peças. Então, essa leitura precisa ser feita para ontem, ainda mais com a desjudicialização. Então, nós não somos outsiders, não tem outsiders, está todo mundo no mesmo barco. E para a justiça funcionar no Brasil, que é o que o leigo fala, né? A justiça funciona ou não funciona. Nesse termo justiça, para o leigo é muito amplo. Claro. E está judiciário, MP, advocacia pública e privada, e está os cartórios também, está todo mundo. Então, a cooperação precisa abarcar todos esses segmentos, todas essas engrenagens dessa máquina, inclusive a gente. Então, eu acho que
essa deixa foi muito oportuna. Essa interlocução entre nós e todos os outros atores, especialmente o Poder Judiciário que nos fiscaliza, é fundamental. Seja porque eu acho que a desjudicialização ela demanda dos órgãos de fiscalização, ao lado daquela visão tradicional de fiscalização, que ela é retrospectiva e repressiva, que é analisar o que foi feito e sancionar o que foi feito erroneamente. Mas agora precisa agregar um outro lado da moeda, uma outra vertente, que é uma fiscalização prospectiva e construtiva. Que é o quê? Temos iniciativas desjudicializantes, temos novidades, vamos sentar, vamos dialogar para construir rotinas, para construir protocolos que entendam de parte a parte, né, as agruras, vamos colocar assim, de quem está no dia a dia, né, de parte a parte, de quem fiscaliza de um lado e de quem atende o público do outro, e vai colocar aquela engrenagem para funcionar. Então, esse diálogo, em termos de ganhos, de aprimoramento, ele para mim, ele é a joia da coroa, e eu concordo em gênero, número e grau. Então, acho que, em termos de buscar aprimoramento, entregar serviços de melhor qualidade, a gente precisa dessa interlocução cada vez mais forte, dessa parceria cada vez mais forte. Com certeza, com certeza. Ainda, doutor Keldari, as decisões judiciais, projeto das leis para extrajudicial, possuem viés de construção epistemológica a partir da concepção de direito civil processual civil. Nos falta uma identidade própria bem definida, não deveríamos pensar uma epistemologia com fontes das normas e decisões judiciais a partir do direito notarial e registral? Falando mais uma vez, minha opinião, bem rapidamente, depois de passar a palavra à doutora Flávia, concordo plenamente, doutor Keldari, concordo plenamente. A epistemologia, ou seja, a construção do conhecimento no direito notarial e registral, ele acaba passando pelo processo civil e pelo direito civil. Mas por que isso? Porque o processo civil e o direito civil, eles são o que os operadores de direito normalmente aprendem desde a faculdade. Então, o que acontece? Na verdade, o direito notarial e registral, ele é na faculdade ainda um ilustre desconhecido. Nas faculdades, começa-se a falar do direito notarial e registral como se fosse uma grande novidade você usar ata notarial no processo civil, entendeu? As pessoas falam assim, meu Deus, e parece que começou ontem isso de ata notarial, e até hoje meio que é visto assim, e rapidamente, que o direito real para ser constituído, ele tem que ser constituído no cartório de registro de imóveis e que o casamento ele vai ser habilitado junto ao RCPN. É basicamente isso. Então, assim, é uma coisa muito, muito en passant, e realmente eu acho que o conhecimento, até hoje existe esse déficit, é falado nas faculdades, que é muito bom, de formas justiça multiportas, formas alternativas de resolução de conflitos, porém, isso nas faculdades, assim, o que eu tenho acompanhado, está sendo visto muito mediação, conciliação e arbitragem, o que é muito positivo, óbvio. Porém, o resto do sistema extrajudicial todo, o resto, tudo que é extrajudicial, ele continua muito alijado demais nas faculdades. Então, por conta que as faculdades não pesquisam, não se conhece isso nas faculdades, enfim, e por isso que eu acho que é urgente, na verdade, a gente construir, em pelo menos alguma faculdade do Brasil, um mestrado e um doutorado estricto sensu em direito notarial e registral. A realidade a gente está muito melhor do que há anos atrás, porque apesar do problema na graduação, nós já temos pós-graduação em direito notarial e registral, várias, claro, é especialização, não é estricto sensu, mas já é muito bom, já são pessoas pesquisando, pelo menos um pouco, a respeito disso. E, além disso, eu me lembro quando eu comecei a estudar para concurso de cartório, que não tem nem tanto tempo atrás, mas não tinha vade-mecum. Eu me formei no ano de 2007, não tinha vade-mecum de direito notarial e registral. Eu imprimia e ia até uma xerox perto de casa e pedia para encadernar em espiral, para eu poder ler as leis de direito notarial e registral. Eu não estou falando uma era Prisca Zeras, eu estou falando 2007, já tinha internet, tinha celular, avião, eletricidade, tinha tudo.
Então, assim, em 2007 não tinha vade-mecum. E hoje em dia, claro, você consegue vade-mecum, você consegue muita doutrina. A doutrina que tinha antes era muito boa, claro, tinha excelentes doutrinadores já Mas antes. era muito concentrado em determinados clássicos, Eram concentrados né? em Pelo clássicos, menos na minha O época, vou Walter colocar assim. Semiviva, É, o Ademar Fioranelli, o Nicolau exatamente. Balbino. Então, assim, Exatamente, que então, eu assim, claro, sou e aí super fã você desse ia mais pessoal, porque para trás. mas eles são desbravadores, né? Sim, Nicolau e aí você Balbino, ia conheci mais até o para filho trás, dele. tinha aquele que tinha o Serpa Lopes, e ainda mais para trás ainda, você conseguisse achar algum sebo Soriano Neto, Lisipo Garcia, enfim, Exatamente. Então, esse essa é a minha, pessoal, esse é o meu pessoal, Grande sabe, Carvalho. Alex? Mas, Então, enfim, eu o que estou achando que a gente acontece? Então, evoluiu hoje, muito. Eu estou achando que a gente sim, tem muito aí, hoje em então dia. hoje deu uma explosão na Deu. doutrina, e muito por conta dos concursos de cartório que se multiplicaram. Então, Mas a qual gente eu acho começa o a ter uma. problema? Não sei se você concorda comigo, só para eu não esquecer que eu vou te devolver a palavra, mas é Claro. só um parêntese, para te passar a bola de volta. Mas eu sinto que quem lê é exatamente esse segmento interessado no concurso, ou que já Não, sem trabalha com. dúvida, eu acho que é Esse é o problemático, mas. problema. Não, eu acho, quer dizer, problemático. Eu quero dizer o seguinte, na verdade, é um passo em relação ao que É, havia antes. Então, é bem sim, melhor do que havia antes. Não tinha pós-graduação em direito exatamente. notarial registral Não, e não tinha doutrina quase. Hoje em dia, nós, pelo menos, já temos a pós-graduação em direito notarial registral e já existe uma quantidade de doutrina que já é suficiente. Falta a pesquisa estrito sensu, a pesquisa a nível mestrado, a pesquisa a nível doutorado. Isso realmente ainda faz falta, sim. mas eu acredito que já está melhor do que era, É. mas para a gente conseguir pensar uma lógica interna do sistema, doutor Kidori, eu acho que falta mestrado e doutorado estrito sensu. Então, já está bem melhor do que há poucos anos atrás, mas ainda falta bastante. Doutora Flávia, Eu por tenho favor. orientanda delegatária, que vai falar sobre interseção entre direito notarial registral e direito processual, doutorado da Maravilha, que UERJ, bacana, que delegatária, a bacana. Renata Cortez, delegatária em Pernambuco. Maravilha, Então, parabéns pelo Pernambuco, tema, doutora Renata E Cortes. quando tem também, assim, eu sou chamada a bancas da UF, de uma colega nossa, Carla, acho que é Carla Faria de Souza, salvo engano. Delegatária, ela é daqui do estado do Rio, mas está delegatária em Juiz de Fora, salvo engano. E ela também falou no doutorado da UF, e eu estava na banca dela. Agora, assim, minha memória não vai me lembrar de todos, mas tem um movimento aí, tá? Sim, Tem um sim. movimento muito legal. E o que eu queria falar, assim, eu acho que a gente precisa desencastelar o direito notarial registral. Claro, Entende? No sentido de que não é um assunto só para gente, que diz respeito a todo mundo, e claro, toda a sem comunidade dúvida. jurídica vai ganhar com esse movimento de apropriação, né, no sentido positivo, de conhecimento, de familiaridade com o direito notarial registral, Sem né? dúvida, Eu acho sem isso dúvida. muito importante. Então, e eu sou agente do direito processual, então, porque a minha pesquisa teórica é toda em direito processual, a vida toda, eu vejo que a gente processualista, nós não somos muito interdisciplinares. E eu acho que a interdisciplinaridade é muito importante para o operador do direito hoje em dia. Então, quando foi levantado, será que não seria interessante nós avançarmos no segmento do direito notarial registral? Sim, mas eu ainda acho, é uma opinião minha, tá? Eu acho que a gente tem que caminhar, mas a gente tem que caminhar em conjunto, porque eu acho que é um tema interdisciplinar. Então, eu acho que a gente ganha mais se nós chamarmos as outras pontas para Claro. dialogar. Eu acho que a gente enriquece o debate, a gente aprimora, a gente dá a conhecer o nosso ramo, e aí, com esse diálogo, eu acho que a gente enriquece e aprimora. Então, é o que a gente fala, né, enfim, em vários ramos do direito, de diálogo entre as fontes. Então, quando você tem pontos de contato, como de fato é esse, e cada vez mais as funções extrajudiciais, as atividades extrajudiciais estão nesse ponto de contato, né, entre o direito notarial registral
tradicional e a função jurisdicional e, portanto, essa nova feição e, portanto, o direito processual. Eu acho que esse diálogo entre as fontes, portanto, essa interdisciplinaridade, na minha visão, ela vai ser muito positiva para nós delegatários também. Porque vai conhecendo, eu acho que os outros operadores das outras carreiras, conhecendo, vão gostar do nosso regime jurídico, vão ver como que a gente tem um arcabouço, inclusive teórico, científico, principiológico, tão rico, né? E a gente tem tanto, portanto, a oferecer. Então, acho que o saldo vai ser positivo. Sem né? dúvida. Então, eu concordo com o doutor Alexis. Acho que a gente tem que seguir em frente e colocar várias cabeças para pensar juntas. Sem dúvida. Pedro, parabéns pela relevante entrevista. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Luiz Antônio Liberato de Macedo, parabéns pelo webinar. Obrigado, doutor. Grande amigo. Grande amigo. José Wellington, parabéns pela condução do webinar, doutor Alex. Obrigado, doutor José Wellington. Kidário Oliveira, minha pesquisa mestrado está acontecendo nesse sentido das perguntas acima. Já gostei. Me manda. Me manda. Meu e-mail é flaviapereirario@gmail.com. Me manda que eu quero ler para aprender. Aqui, doutor Kidário, já pode mandar para ela. Me manda aí para eu aprender. Quando eu falei que falta pesquisa de mestrado e doutorado, o que eu quis dizer é o seguinte, que é claro que tem colegas fazendo mestrado e doutorado na área, fazendo tese a respeito, enfim. A minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, enfim, não foram na área porque não tinha linha de pesquisa suficiente, por exemplo. Então, assim, o que falta que eu estou falando? É claro que os colegas procuram a área. O que falta, só para explicar melhor que eu digo, eu acho que falta linha de pesquisa nas faculdades em direito notarial e registral, linha de pesquisa exclusivamente dedicada. Porque, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo pessoal. Meu mestrado ele foi em tema de ciências, mais práticas de ciências políticas jurídicas, simplesmente porque eram as linhas de pesquisa, e meu tema do doutorado foi em direito civil, até falei de negócios fiduciários, mas foi mais para a linha de direito civil, porque era a linha da faculdade. E nos dois casos eu gostaria de ter falado de algum tema de direito notarial e registral especificamente, mas não pude por conta das linhas de pesquisa. Então, parabéns, doutor Kidário, e a orientanda também, a doutora Flávia Rio, e todos que estão pesquisando na área. Mas que eu digo o seguinte, que está faltando uma institucionalidade da gente ter assim, olha, tem mestrado em Direito Notarial e Registral, estrito sensu, doutorado em Direito Notarial e Registral, também estrito sensu, com várias linhas de pesquisa, cada um deles em Direito Notarial e Registral. Por isso que eu falei que falta uma parte mais acadêmica. É claro que tem várias pessoas já produzindo teses e dissertações no assunto, mas, enfim, a gente tem que conseguir alguma universidade, batalhar com alguma universidade para ter uma, assim, stricto sensu em direito notarial e registral, que eu acho que seria o ideal. É verdade, é verdade. Vamos lá, vamos torcer e trabalhar por isso. Com certeza, com certeza. Bom, enfim, a gente terminou aqui os comentários e perguntas. Eu agradeço mais uma vez a doutora Flávia Rio. Passou realmente bem rápido aqui essa nossa 1h30. Eu acho que foi extremamente produtivo, extremamente relevante o conteúdo. Lembrando a todos que o conteúdo a gente termina, obviamente, por agora, o nosso webinar, porém, ele fica disponível, a gravação dele, você que chegou aqui um pouco depois, etc., ele fica disponível aqui no nosso canal de YouTube da Enoreg. Então, acesso gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aqui no nosso canal de YouTube da Enoreg. Pode compartilhar, pode mandar, fique à vontade. Enfim, por favor, dê o joinha e recomende o nosso webinar. Lembrando que quem tem interesse no certificado de 2 horas aula, por favor, mande o e-mail para Mariana, tá com o print da tela dele, do webinar aqui compartilhado em modo público em alguma rede social. Enfim, então agradeço a audiência de todos.
Lembrando que 11 de agosto nós vamos ter o webinar do Dr. Ricardo Dipp, aqui pelo mesmo canal, inscrições já abertas, evento como sempre gratuito. E, enfim, doutora Flávia, fica aqui o meu agradecimento pela Anoreg, pela Enoreg. Meu muito obrigado por todos e todos que nos assistiram, e especialmente muito obrigado para a Mariana também, que nos assessora. Exatamente. Aqui. E, enfim, e obviamente muito obrigado a você, doutora Flávia. Eu acho que assim, todos os temas foram enfrentados, até os temas mais complicados do doutor Kildare, que agradeço mais uma vez a participação, que o doutor Kildare não poupou a doutora Flávia Rio com os temas mais complicados. Enfim, e as outras pessoas que participaram também, eu agradeço demais, acho que foi extremamente produtiva a tarde de hoje. E, enfim, lhe agradeço e até a próxima. Muito obrigado a todos, uma boa tarde a todos e até o próximo webinar. Tchau. Um abraço a todos, muito obrigada. Obrigada, Mariana, obrigada a todos que participaram. Até a próxima, muito obrigada pelo convite.